Michele Bolsonaro conseguiu fazer com que o PL desistisse da ideia ridícula e estapafúrdia de apoiar Ciro Gomes em 2026. Todos vocês sabem que houve aí um burburinho, eu fiz um vídeo inclusive que eu vou deixar no card para vocês aqui, em que o deputado André Fernandes, juntamente com Bolsonaro, cogitaram ali dentro do PL, numa reunião interna, apoiar Ciro Gomes para 2026. E todos vocês sabem que o Ciro Gomes foi um dos caras que traiu Bolsonaro na eleição aí, na última eleição que teve contra o Lula. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui os vídeos das falas deles pós-reunião. Vou trazer aqui para vocês as falas do Flávio Bolsonaro e vou trazer aqui para vocês as falas, inclusive, da galera ali do PL que se reuniu e voltou atrás depois de uma manifestação contrária aí da Michele Bolsonaro, tá? Então é isso que você vai ver nesse vídeo. Peço para você que, se você é novo, tá caindo de paraquedas por aqui, considere se inscrever no nosso canal, deixar seu like para não perder quando a gente postar vídeo novo, beleza? Então, vamos para a nossa tela aqui, já mostrar aqui o André Fernandes, que inclusive tinha ficado hashtag chateado com Michele Bolsonaro, mas parece que já tá tudo bem. Parece que todo mundo se uniu agora, todo mundo se desculpou, todo mundo tá bem. Alguém deu a ordem aí para que estivesse tudo bem. Eu tenho para mim que é o Bolsonaro que deu essa ordem aí para todo mundo tá manso desse jeito, já que a gente sabe que o dono dos votos é o próprio Bolsonaro, segundo Valdemar da Costa Neto. Beleza? Então vamos reagir aqui a esse vídeo. Reagir não, né? Vamos colocar o vídeo para vocês entenderem e depois a gente coloca o vídeo do restante. Conservadores no estado do Ceará, eu estou aqui para dizer que faremos essa composição em conjunto. Acato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações, mas, ao que tudo indica, pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará, e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação. Espero poder ajudar e contribuir para que o Ceará se livre do PT no estado, mas também possa dar a parcela de ajuda nacional. Precisava Michele Bolsonaro falar isso pra vocês, que era uma merda vocês fazerem aliança com Ciro Gomes. Acho que o Ciro Gomes não é o cara mais apropriado para livrar o Ceará e o Nordeste do PT, né? Enfim, vamos lá. Suspensas até quando, presidente? Até quando essas negociações com o Ciro foram suspensas? Não. Queria saber se o senhor já conversou com o ex-governador Ciro Gomes e se houve algum tipo de conversa do senhor com a Michele Bolsonaro, com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós acabamos de sair de uma conversa, como disse o Flávio aqui, com a primeira-dama e com o presidente Valdemar. Então já houve a conversa entre nós. O que está havendo, na verdade, é que o presidente Bolsonaro foi impedido de se comunicar com a população e também com seus correligionários durante mais de 100 dias, em função de um inquérito que ele não havia sequer sido condenado. Agora, a maneira como está sendo cumprida a execução da sua prisão após o trânsito em julgado, né, impede que nós possamos acessar o presidente. Só quem pode acessar são médicos, advogados e a família, como disse aqui o Flávio, a cada 30 minutos por semana. Então, querem literalmente enterrar o presidente vivo, impedir que ele se comunique com a sociedade. Esses mais de 100 dias é evidente que prejudica a nossa relação política, não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil. Óbvio, a ideia é causar um colapso mesmo para vocês não terem aí o Bolsonaro como um articulador principal. Isso aí a gente já sabe. Que os caras primeiro prenderam ele e depois estão botando ele desse jeito aí para poder asfixiar e estrangular as articulações políticas de vocês. Isso aí é óbvio, tá meio que na cara isso aí. Não precisa ser um grande entendedor político para entender isso não. Mas vamos lá. Hoje o papel que o Flávio, o Valdemar, a própria Michele, nós estamos exercendo junto ao partido, é de verificarmos quais foram os compromissos que foram firmados pelo presidente em cada estado da federação, organizarmos esses palanques estaduais e principalmente guardarmos uma coerência do que nós somos e do que nós representamos para o Brasil. O deputado André Fernandes é hoje uma revelação na política e é um quadro extremamente qualificado e importante para o nosso partido. Ele só tem 27 anos de idade, mas foi o deputado federal mais votado do Ceará e quase vence a eleição na quarta maior cidade do país. Não venceu graças à máquina que se levantou contra ele. É evidente que os movimentos que ele fez no Ceará tiveram a anuência do presidente Bolsonaro.
Mas o presidente Bolsonaro foi impedido de se comunicar com os seus correligionários. Então, problemas como esse do Ceará existem em vários estados da federação. E esse é o nosso papel, de buscar justamente conversar com cada estado da federação, com seus interlocutores, com aliados potenciais, porque existem partidos políticos que necessariamente convergem com o que nós pensamos, porque nós temos a responsabilidade de tirarmos o Brasil das garras do Partido dos Trabalhadores. E essa missão nós estamos debruçados sobre ela com muita seriedade. E o Ceará é um dos estados mais importantes do Nordeste brasileiro. E para nós é um estado símbolo, até pelas lideranças que existem no Ceará. O PL é o partido que tem o maior número de lideranças jovens no Brasil. Jovens que são realmente pessoas que conduzem pessoas e que fazem diferença. Então, o deputado André tem a nossa confiança. Eu pediria aos senhores agora que nos dessem licença, né, porque nós já conversamos um pouco a respeito desse assunto. As informações são essas, a conversa já ocorreu. Temporariamente nós vamos paralisar um pouco essas negociações e o deputado André tem a nossa confiança para buscar um projeto dentro do Ceará que permita que nós possamos tirar o PT do poder. Obrigado. Obrigado, gente. Bom trabalho. Mas não com Ciro Gomes, né? O Flávio falou antes aqui. Vamos ver o que o Flávio falou aqui. Mas, cara, basicamente é não se aliar a Ciro Gomes, que trabalhou ativamente, politicamente, de forma nefasta, para poder manchar e minar a imagem do Bolsonaro nas últimas eleições. Então, nem deve se cogitar mais aliança com Ciro Gomes. Eu espero que não. Mas vamos ver. Vamos ver. Vocês são desorganizados. Por isso que o PT domina tudo aí. O PT é organizado. O PT é articulado. Vocês não são. Por isso que vocês não ganham. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá, gente. Posso começar? Senador, depois... Vai, Flávio. Fala, Flávio. Aqui. Vamos lá. Vai. Bom, boa tarde para todo mundo. Estou aqui com a nossa liderança do Ceará, nosso presidente do diretório estadual, o deputado André Fernandes, o nosso líder Rogério Marinho. E acabamos de ter uma conversa muito boa aqui no PL, junto com o presidente Valdemar, junto com a nossa liderança feminina nacional, a Michele Bolsonaro. E conversamos ali como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará. Cada local tem a sua realidade. E como pessoas ali adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo, querem resgatar o Brasil das mãos do PT, ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação com a Michele falando com o coração, com a autoridade que ela tem, com a verdade que ela carrega nas palavras. Ela se posicionou, eu acho que ela fez certo mesmo. Tudo bem, externou um assunto interno, né? Colocou um assunto para fora que talvez não devesse ser colocado para fora. Mas, meu irmão, é o que ela discorda. Eu acho que também tem que se posicionar. Só ficar se colocando como se fosse como a esposa do Bolsonaro. Não sei, isso não interessa para ninguém. Interessa para ninguém. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre a Michele Bolsonaro aqui, para você entender como é que ela pode auxiliar, né, nessa questão eleitoral da parte da direita em 2026. Mas mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Palavras em cada evento que ela vai, sendo exemplo para milhões de mulheres em todo o Brasil. E do outro lado, a nossa maior liderança no Ceará, o André Fernandes, uma pessoa excepcional, um deputado exemplar e até surpreende às vezes pela maturidade e pela clareza com que ele enxerga o jogo político como poucos. Então, uma pessoa que conta com a nossa total confiança também. Mas Ciro Gomes, desculpa aí, mano, alguma coisa aconteceu nessa reunião aí, mas... Em função desse ruído na nossa comunicação interna, já que as tratativas sobre todos os estados do Brasil já vem acontecendo de forma preliminar, mas acabou vindo a público de uma forma ainda muito prematura lá no estado do Ceará, no evento que ocorreu nesse final de semana, o que a gente chega à conclusão é que a gente precisa pensar uma forma de combater o projeto do PT no Ceará. O que o André estava buscando, com a total orientação e aquiescência do presidente Bolsonaro, era buscar um projeto
político que parasse de pé para reduzir as forças do PT naquele estado, já que é o adversário que nós temos pela frente para salvar o Brasil de mergulhar num precipício sem volta, é derrotarmos o PT, e isso se faz em cada estado, e essa continua sendo a missão do deputado André Fernandes. Se vocês querem um projeto, vou dar uma ideia para vocês. Vocês querem um projeto maneiro para o Nordeste? Projeto maneiro, projeto massa, tá? Projeto massa. Sem precisar o André Fernandes e Flávio Bolsonaro se aliar a Ciro Gomes. Você quer um projeto maneiro? Chega lá no Nordeste e faz o que o PT não faz. Chega lá no Nordeste, pro povo do Nordeste, e faz o que o PT prometeu e não fez. Chega lá no Nordeste e começa a ajudar aquela gente para que eles não tenham que ficar saindo de lá para vir para o Sudeste atrás de uma vida melhor. Isso existe até hoje. Chega lá e faz isso. Esse é um grande projeto. É um belo projeto. É levar, comprar a picanha e levar lá pro Nordeste, lá pros caras lá, coisa que o Lula não fez. Não é difícil você pensar em projeto pro Nordeste. Não é difícil. E olha que lá tem coisas que precisam, né? Claro, vocês não vão fazer igual o MBL, né? Pintar uma caixa d'água de preto em pleno sol escaldante do Nordeste. Mas o MBL tá lá fazendo projeto lá. Vão levar água pro povo, os poços. O que vocês estão fazendo pelo Nordeste? Porque ó, o PT já tá lá. O MBL já saiu na frente de vocês. O que vocês estão pensando? Aliança com Ciro Gomes? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Naquele estado, porque a pessoa conhece como ninguém aquela realidade. E o que a gente pode falar nesse momento é que daqui a pouco vocês vão ver aí nas redes sociais já o total acordo, composição e alinhamento da Michele com o André. Sim. São duas pessoas que têm a percepção ideológica, que sabem da importância de defendermos os nossos princípios e que, outro lado, também, isso que a gente tem que botar na balança em cada estado, é difícil fazer isso na política, até que ponto a gente consegue equilibrar esse projeto de unidade contra a esquerda e que a gente também preserve os nossos princípios que são inegociáveis. Então, é o que eu tinha falado nesse momento. Eu acho que a gente dá um passo importante aqui de amadurecimento, de demonstração de maturidade e que daqui para frente a gente vai fazer como tem que ser feito sempre, a gente conversar internamente com quem conhece melhor a realidade regional. O André não pode analisar o Rio de Janeiro como eu posso, eu não consigo analisar o Ceará como ele consegue, o Marinho da mesma forma no Rio Grande do Norte, e nós três aqui estamos pensando no Brasil, estamos pensando no presidente Bolsonaro, qual é a melhor forma que a gente tem de recolocar o nosso projeto de país para voltar a prevalecer a partir de 2027 e analisando cada cenário com muita calma. Então foi o que aconteceu ali, duas pessoas querendo acertar, duas pessoas trabalhando com a verdade de buscar alguma composição para derrotar o PT no Ceará, e aí a gente viu o que aconteceu e agora já conversamos, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar o cuidado de fazer as nossas composições, sempre ouvindo quem são nossas referências nos estados, e o André vai continuar seguindo, André, nesse trabalho de buscar ali a melhor composição, para que a gente consiga lá no Ceará ter um desempenho melhor, porque você é uma pessoa que fez uma campanha à Prefeitura de Fortaleza excepcional, você é uma pessoa que tem um carisma, que tem a nossa total confiança para tomar as decisões ali junto com a gente, mais uma vez, para a gente pensar no Brasil inteiro, e lá no Ceará a gente quer continuar contando muito com a sua força, com a sua inteligência, com a sua maturidade, para que a gente possa fazer a coisa correta. Tá? Michele, está autorizado. Bom, então vocês puderam ver aí, né? Vou tirar dessa tela aqui. Ao que tudo indica, a paz reina dentro do PL, dentro da família Bolsonaro. Mas como eu repito, se tá pensando no Nordeste, começa a pensar nas pessoas do Nordeste. Começa a tentar fazer ou colocar projetos, fazer projetos que o PT prometeu e não fez.
Simples assim. Vocês já vão ganhar muita gente lá no Nordeste com atitudes. Chegando lá e realmente mudando a vida daquelas pessoas. Nem os próprios nordestinos famosos aí que ficam do lado do PT vão ter coragem de ir contra vocês se vocês ajudarem o Nordeste. Simples assim, tá? Então articulem bem politicamente, tá? Esqueçam o Ciro Gomes. Ciro Gomes pode usurpar de vocês, chegar na eleição, mudar de lado, como a água virando vinho, tá? Então é isso. O que eu prometo pra vocês é amanhã eu devo fazer um vídeo explicando pra vocês sobre essa situação da Michelle Bolsonaro, como ela vai ajudar e articular politicamente aí com o Bolsonaro estando fora do jogo, né? Todos vocês sabem aí que a ideia realmente é tornar o Bolsonaro comunicável só depois da eleição de 2026. Então, enfim, né? A coisa não tá muito boa pro lado dele, não. E todos sabem que calando a voz dele como articulador, você causa esse estrangulamento que a gente viu aí. Esse ruído de comunicação, como disse o Flávio Bolsonaro ali, beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Se assistiu até aqui, é um vídeo extra, tá? A ideia aqui é sempre postar um vídeo longo e um shorts aqui todos os dias. Mas me deu vontade de falar do Bostil e da política e da eleição e dos Bolsonaro. Me deu vontade. Melhor do que falar do Vasco, que tomou 2-0 hoje pro Mirassol, fazendo mais um vexame, mais uma vergonha. E eu realmente não tenho mais saco pra poder vir aqui lamentar pelo Vasco, tá? E é isso, tá? Amanhã tamo junto. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, fui e até o próximo vídeo.